Então eu só posso ter fé quando eu começo a experienciar os resultados. É dessa forma que eu começo a experienciar aquilo que é fé. A pessoa lá no laboratório, quando ela começa a encontrar um padrão, os resultados, opa, achei um padrão aqui. É tudo que eu precisava. Vamos ver se esse padrão continua se repetindo em todas as amostras. Descobriu alguma coisa? Eureka! Ihu! Então, quando nós começamos a encontrar as respostas dentro de nós, nós começamos a ter fé, mesmo sem ver. Então, fé, os nossos pais internos, é a única coisa que de fato nós temos para seguir. Não adianta nós querermos ter fé no outro. Não adianta nós querermos ter fé numa instituição, numa construção. Não adianta nós querermos ter fé num livro. Nós temos que ter fé em resultados que podemos produzir através da nossa alma. Quando nós começamos a produzir os resultados através da nossa alma, né, nós começamos a experienciar o que é o caminho espiritual. E caminhar do ponto de vista espiritual, ou caminhar espiritualmente falando, é entender o que é a manifestação da vontade do Pai, o que é a manifestação de Deus, o que é a criação. Os cientistas são chamados de ateus, mas eles logram o quê? Pegam a matéria e vão investigando, vão investigando, vão investigando, vão investigando, vão investigando. Já esbarraram na consciência. Estou falando de cientista dos humanos de superfície. Esses humanos que eu estou falando. Já chegaram a esbarrar na consciência. Investigaram a matéria, chegaram num ponto em que tem alguma coisa aqui que agora nós não conseguimos mais achar um padrão, não conseguimos mais compreender. Só sabemos até aqui. A experiência da fenda dupla foi o que fez eles esbarrarem na consciência. Porque um simples olhar sobre a experiência já mudava todo o comportamento. O que está acontecendo aqui? Como é que só o fato de eu olhar já muda tudo? Tem mais coisa aqui que eu não estou vendo, então. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, poderia esmiuçar isso, mas não vou entrar nesse mérito. O objetivo aqui é orientar para que nós possamos realizar o trabalho interior. Cada um de nós deve abandonar esses ensinamentos, essas orientações que estão chegando do mundo externo, porque eles nunca nos levaram a lugar nenhum. Nunca nos levaram a lugar nenhum. Vou lembrar de novo. O que foi feito nos últimos 2000 anos? A humanidade mudou? Não, não mudou nada. Criamos ferramentas, né, de relação humana, mas internamente não mudou nada. Alguém de nós aqui já está fazendo igual Jesus ou Cristo fez? Ou alguém de nós já está fazendo coisas superiores a Ele? Não, continuamos a mesma tranqueira. Continuamos nos matando, falando mal da vida alheia, nos agredindo. Então não houve mudança.
2000 anos seguindo um corpo de doutrina e não serviu para nada. Por que não serviu para nada? Porque nós fomos orientados dentro de um sistema de controle de governo em que nos condicionou a acreditar que a verdade vinha de fora. Não, meus irmãos, a verdade nunca veio de fora. A verdade sempre vem de dentro. Daniel na cova dos leões. Por que os leões não lhe atacavam? Curioso, não é? As trevas não reconhecem a luz. O ódio não reconhece o amor. A consciência ordinária, os quadros mentais, não sabe o que é uma mente cristificada. Não sabe o que é uma mente purificada. Não sabe o que é a verdadeira consciência. Um quadro mental é um quadro mental. Um mouse vai ser sempre um mouse. Uma caneta vai ser sempre uma caneta. Um controle remoto vai ser sempre um controle remoto. A caneta está aqui. O controle remoto está aqui. O mouse está aqui. Eles não sabem o que é a verdadeira consciência. O mouse só reconhece o mouse, a caneta só reconhece a caneta. E o controle remoto só reconhece o controle remoto. Nada além disso. Então, o que nós temos proposto aqui é um trabalho de verdade revolucionário. Assim como diz a doutrina do mestre Samael Weor, do Cristo Solar. Psicologia revolucionária. O que é a psicologia revolucionária? Se não é trabalhar sobre nós mesmos. Chega de trabalhar e nos relacionar apenas com o externo. Nossa psicologia, nossa psique hoje está envolvida tudo em questões do mundo exterior, tudo do mundo da matéria. Como é que nós, nos relacionando apenas com o mundo material, apenas com informações que vêm do mundo material, podemos e queremos nos acercar de Deus, do Cristo, voltar ao céu, se a consciência Cristo não está no mundo material, o céu não está aqui no mundo material. Deus se expressa através do mundo material, mas a fonte é a fonte. Então, como é que a gente quer, apenas se relacionando com o mundo material, voltar a Deus? Não é assim que funciona. O caminho é inverso. O caminho é inverso. Então, vemos nos manifestando desde a fonte até chegar aqui no mundo material, para voltar à fonte que devemos fazer um caminho inverso. Engenharia reversa. Então, meus irmãos, ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas que de uma forma intuitiva, nosso Pai nos comunica a sua verdade, nos orienta, nos aponta o caminho daquilo que devemos realmente seguir. E a nossa Divina Mãe interna, nossa Divina Mãe interior, o fogo sagrado do Cristo, ela purifica a nossa alma. Ela desintegra esse lixo psicológico. Não importa que nós estejamos vendo ou não estejamos vendo. O que importa é nós lembrarmos que eles fazem parte. Os nossos átomos sagrados, o nosso Pai da nossa Mãe interna, são a nossa verdadeira natureza. Vamos lembrar aqui, quando Nicodemos questionou Jesus, tá, mas então eu vou ter que nascer de novo? Sim, você vai ter que nascer novamente. Como assim? Então quer dizer que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe?
nascer do fogo do Espírito Santo, nascer com uma consciência cristificada, nascer nos mundos superiores existenciais. Mas o que é isso? Esse é o trabalho que devemos fazer sobre nós mesmos. Esse é o trabalho de eliminação do lixo psicológico, da transmutação das nossas células, da transfiguração do nosso corpo. Porque se nós não alteramos a nossa condição existencial, nós não vamos saber o que é o mundo espiritual. Porque nós estamos condicionados somente ao mundo físico. Somente ao mundo físico. Nós estamos condicionados. É só ele que nós vemos como realidade. Agora, se eu pegar essa caneta aqui, né, e por algum motivo, né, eu começo a interferir sobre as densidades dela, né, e daqui a pouco ela fica mole, e daqui a pouco ela altera seu comportamento e deixa de ser física para ser, né, molinha. Opa, tem alguma outra coisa acontecendo aqui. Então, quando nós alteramos a nossa estrutura, nós deixamos de ser dessa forma rígida que nos encontramos. Mas para que eu possa mudar a minha estrutura rígida, eu tenho que mudar a minha condição física, fisiológica, alterando ela de uma forma energética. Se eu não fizer essa alteração sobre a minha estrutura, eu vou continuar duro, rígido. Agora, se eu interfiro sobre a estrutura dela, né, ela aparentemente amoleceu. Claro que vocês sabem que isso aqui é apenas um efeito de ilusão idiótica. Mas eu estou querendo colocar que, se nós não movermos a nossa estrutura, né, em direção a uma transformação verdadeira, concentrando essa energia que hoje está dispersa através das nossas ações ordinárias, né, concentrar esse ponto de energia no nosso tempo e coração, nós não vamos alterar a nossa natureza espiritual, a nossa natureza energética, a nossa natureza fisiológica, a nossa natureza consciencial. Existem N formas de fazer isso. Muitas formas. Muitas formas. Eu já citei algumas aqui. Só trabalhando com a respiração eu já altero todo o campo vibracional do meu corpo. Só isso. Se vocês pedirem para alguém que pegue um dual rod, né, essa ferramenta da radiestesia, chamada dual rod. Para quem não conhece essa aqui, só um instantezinho. Aqui, ó. Essa é uma ferramenta de radiestesia, né, que a gente utiliza assim, para medir um campo. Claro que aqui eu não estou medindo o campo aqui na frente da tela. Só estou mostrando para vocês o que é esse instrumento. Bem, se vocês, como eu citei, né, se vocês apenas fazer uma prática de respiração, vocês já alteram o campo vibracional. Se vocês pedirem para alguém que tem um dual rod medir o campo energético do corpo de vocês, mediu. Agora você vai lá e faz uma técnica de respiração, uma técnica de pranayama. Depois de 5, 10 minutos de técnica, de respiração, de prática de respiração, pede para a pessoa medir novamente seu campo. Se antes ele estava medindo assim, depois ele vai estar assim, ó. Por quê? O campo se expandiu tanto que empurrou as varas. Então, só a respiração já altera a nossa forma psicobiológica da energia. Só a respiração. Mas existem N técnicas de expandir os nossos sentidos, existem N técnicas de expandir toda a nossa estrutura psicobiológica da energia. E com ela os nossos sentidos se expandem.
Com isso, a percepção nossa se amplia, se potencializa. Por que se potencializa? Porque os sentidos se potencializaram. Hoje, se alguém toca na sua mão, você vai sentir, opa, alguém me tocou. Alguém toca no seu cabelo, alguém tocou. Alguém toca lá na sua perna, alguém me tocou. Agora, se você expande os seus sentidos, a sua consciência vai junto. Quando alguém só chegar no seu campo, você já vai perceber, opa, tem alguém aqui. Mas eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Então existem N técnicas de expansão da consciência. Como eu já coloquei em outros momentos. É necessário nós hackearmos essa estrutura, conhecendo a nossa verdadeira natureza. Tá, então eu aplico uma técnica de pranayama, de respiração, expandir, né, meus corpos energéticos, meu corpo energético, meus corpos celulares, expandir eles. A minha percepção, a minha consciência se expandiu também, que eu estou sentindo. Mas e agora? Ele vai ficar permanente? Não, ele não vai ficar permanente. Ele não vai ficar permanente. Passado 1 hora, 2 horas, vai lá e pede do Alro de novo e mede o teu campo energético que antes estava expandido assim, agora ele começou a reduzir de novo. Então, todas essas técnicas, elas são paliativos, elas são muletas, elas nos colocam numa condição de experiência para saber que existem outros universos, para saber que existem outros níveis de realidade. Mas nós temos que transformar isso de uma forma permanente. E para que isso se transforme numa condição permanente, eu tenho que transformar a minha verdadeira natureza consciencial. Quando eu mudo a minha verdadeira natureza, quando eu elimino toda essa lixarada que está dentro do meu corpo mental, quando eu começo a transmutar as energias celulares da minha estrutura, meu campo vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo muito, fica muito grande. De uma forma permanente. E a minha consciência, que estava limitada apenas à questão física, a minha consciência vai começar a perceber o quê? Que aqui em volta dessa caneta tem um campo. Aqui em volta desse mouse tem um campo. Quando eu pego um celular na mão, eu vou perceber que aqui tem um campo. E vou perceber o quão malefício é o campo de um celular sobre a minha estrutura. Quando alguém se aproximar fisicamente, se aproximar de mim, ou apenas pensar em mim, eu já vou começar a perceber as suas ondas mentais. Se alguém que não tenha corpo físico se aproximar de mim, eu já vou perceber a sua presença. Se alguém estando lá no Japão pensar em mim, eu vou perceber as ondas mentais que estão saindo dele até chegar em mim. Então, o que aconteceu ali? Eu potencializei toda a minha estrutura fisiológica, energética, e a minha consciência acompanhou essa expansão. Eu começo a ter consciência de mais coisas. Antes a minha consciência estava limitada ao tato, ao contato físico. Agora, minha percepção, a minha consciência já consegue perceber outros campos. E não apenas através do tato. À medida que a nossa consciência se expande, à medida que o nosso corpo energético se expande, nós vamos nos fundir à consciência Cristo. Mas esse efeito sanfona,
né, que uma prática mística, esotérica, né, uma prática energética, uma imersão espiritual, essa expansão que ela promove, ela é só dentro de um efeito sanfona. E ela se perde.